Vamos dar início à aula aberta, sustentabilidade na aplicação da madeira engenheirada, com a apresentação de estudos de casos. Essa aula aberta vai ser liderada pelo arquiteto Bruno Schinelhardt e vamos contar também com a participação da arquiteta Natália Lopes como convidada dessa nossa aula aberta. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente sou o coordenador também de graduação e coordeno também alguns cursos de educação continuada aqui na CCE da PUC-Rio na área de arquitetura. E tanto essa aula aberta como o curso que oferece a mesma são eventos e cursos na área de arquitetura que a gente tem promovido na PUC. Antes de dar prosseguimento e dar início aí à palestra, é interessante, vocês vão estar vendo aí alguns avisos no chat, já deve ter sido aí colado para vocês, que essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUC, que terá direito à declaração de participação o aluno, aluna que estiver com inscrição confirmada no evento e presente na sala online por no mínimo 45 minutos. E uma forma de confirmar a presença de vocês é que no Zoom, por meio do dispositivo que vocês estiverem utilizando, é possível renomear, e aí a gente pediria que vocês colocassem o nome e sobrenome para que possamos contabilizar a presença. E também em eventuais perguntas, e isso é importante, porque pelo chat vocês fiquem à vontade, super bem-vindas, dúvidas, obviamente, em primeiro lugar, sobre a aula aberta, eventuais dúvidas também sobre o curso, que no finalzinho, inclusive, o Bruno, que além de palestrante na aula de hoje, ele também é o professor que conduz o curso, que inclusive oferece essa palestra. O curso é o Construções em Madeiras e Engenheirada, conceitos, exemplos e aplicações. E no chat também vocês vão ter o link para poderem ter mais informações. Enfim. Então, antes de passar a palavra ao Bruno, e na sequência também ele vai dividir aí a apresentação nos momentos com a Natália, confirmar que quem quiser fazer a pergunta fique mais que à vontade para registrá-las pelo chat, pode ser diretamente a mim, no chat, ou aberto a todos, e que no final as mesmas serão repassadas, no caso, ao Bruno e, eventualmente, à Natália também. Então, mais uma vez, agradecendo muito a presença de todos e todas, é sempre muito importante, a gente está vendo tanta gente aí investindo em conhecimento, quer dizer, aqui numa noite de quinta-feira, quer dizer, abrindo mão aí para muitos já de um horário enfim, de descanso, e vocês poderem estar aqui presentes, fiquem à vontade, estimulamos aí que vocês tenham, enfim, tenham uma excelente palestra para todos nós, tá? Então, passando então a palavra para o Bruno, mais uma vez, fiquem à vontade para qualquer tipo de pergunta ali no chat, eu vou estar anotando e no final repassando ao Bruno e também à Natália. Excelente palestra, aula aberta. Bruno, manda ver, está contigo. Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado a todos aí por estarem presentes nessa aula aberta aqui sobre madeira engenheirada, um tema que eu sou tão apaixonado, aprendi a ser apaixonado pelo tema nos últimos anos, e vou explicar um pouquinho disso no decorrer da palestra e também nos estudos de caso que a gente vai trazer. O objetivo aqui vai ser apresentar 2 estudos de caso, um vai ser uma apresentação breve, o outro vai ter a participação da Natália. Natália, eu fico muito feliz, assim, que foi uma aluna minha da última aula de madeira engenheirada que eu dei, do último curso que eu dei no CCE, e é legal ver os resultados desse curso, em relações profissionais, da gente conseguir contribuir juntos no desenvolvimento aí de projetos que focam no material, que focam na sustentabilidade. Então, assim, é um prazer para mim estar aqui novamente, promovendo mais um curso, e vou compartilhar aqui minha tela para começar a falar um pouquinho sobre mim, tá? Bom,
Meu nome é Bruno Schnerhat, eu sou arquiteto e urbanista de formação, formado em 2010, então aí se vão já 12 anos de experiência profissional. Tenho mestrado profissional na Alemanha, concluí ele em 2019 na Universidade Técnica de Berlim, com foco em construções sustentáveis, na parte de gerenciamento e eficiência energética. Tenho um MBA em construções sustentáveis também pelo IMBEC Unicid em 2015. Nesses 12 anos de experiência de mercado, eu trabalhei 8 como arquiteto e gerente de projetos, focando muito na parte de projetos sustentáveis, por isso também o tema hoje trazendo, linkando a madeira na sustentabilidade, que é quase que uma conexão direta. Hoje eu atuo como gerente de novos negócios na Sustentec, que é uma empresa de consultoria de São Paulo, uma líder do mercado, e é por onde eu estou conseguindo essa oportunidade de trabalhar junto com a Natália, num grande empreendimento, focando na parte não só de madeira engenheirada, mas também de sustentabilidade como um todo. Eu lecionei curso sobre concepção de casas net zero em Berlim por 2 anos, por 2 semestres, desculpa, e tenho aí credenciais da parte de saúde e bem-estar, de sustentabilidade de edificações e tal. Bom, o tema hoje é sustentabilidade na aplicação da madeira engenheirada em estudos de caso. Como eu falei, é um tema que, para mim, assim, é uma paixão que eu tenho. Durante o meu tempo na Alemanha, além da minha dissertação de mestrado ter sido sobre o tema, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa nessa parte de gerenciamento de projetos e concepção de projetos em madeira engenheirada. Tive a oportunidade de trabalhar num projeto que foi de fato executado. Eu vou trazer um pouquinho dele aqui, mas o foco vai ser nesse outro projeto que a gente está trabalhando juntos. Mas primeiro eu vou entrar numa parte falando mais da sustentabilidade como um todo, falando como a madeira se aplica como projeto que promove isso, e depois a gente vai entrar nos estudos de caso, tá? A qualquer momento, óbvio, vocês podem deixar perguntas aí no chat, como o Marcelo já pontuou, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Qualquer pergunta é bem-vinda, a gente vai fazer de tudo, eu aqui e Natália, para responder essas perguntas da melhor forma possível, tá? Bom, hoje, a gente fala de sustentabilidade, a gente se depara com tantas coisas no mercado, a gente tem toda a parte de energia, economia sustentável, a gente tem a questão de resíduos, a gente tem a questão de eletrificação das redes, com os automóveis passando a ser, as ferramentas de mobilidade passando a ser elétricas, a gente tem toda a questão de preservação de fauna e flora que falam, toda a questão de preservação de água, a gente passou aí recentemente por crises hídricas, então a gente sabe da preocupação que isso tem gerado, e também a questão dos materiais, da exploração dos materiais, de como isso impacta, que vai ser bastante o foco aqui do que a gente vai falar, mas como centro dessa parte de sustentabilidade a gente sempre tem as pessoas. As pessoas hoje em dia elas são vistas como o ativo principal na questão da sustentabilidade. E aí por isso que eu digo que a gente tem hoje uma grande responsabilidade, projetistas aqui, acredito que muitos de vocês aqui trabalhem no mercado da parte de construção civil, da parte de projetos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem todos os relatórios hoje estão mostrando um crescimento exponencial das emissões de carbono. Isso a gente pode ver muito em função da globalização, que a gente tem presenciado com todo o crescimento, por exemplo, de Índia, China. Dá para ver no gráfico ao lado que até mais ou menos 1950, que aí teve uma queda ali significativa em função de guerras e tal, pouco antes de 1950, mas depois esse crescimento passou a ser exponencial, crescendo muito em função do desenvolvimento de transportes, comercialização, globalização em si. Então, hoje a gente sabe de produtos que a gente especifica num projeto, esse produto às vezes vem da China, a gente especifica alguma coisa que vem de outro país, que vem de outro continente. Toda vez que a gente está fazendo isso, a gente está contribuindo com essas emissões. Toda vez que a gente prioriza um produto externo a um produto da própria natureza, um produto que a gente tenha no nosso país, que seja manufaturado aqui, a gente está contribuindo para essas emissões. E em função de toda essa preocupação, surgiu esse novo conceito de sustentabilidade, que eu diria que é o conceito de ESG, que ESG
né, isso na minha opinião nada mais é do que a sustentabilidade em si, né? Ela foi simplesmente uma sigla que foi colocada agora no mercado com o foco de ser esse framework de avaliação para investimentos. Então, se olhou muito para essa parte e se mudou um pouco o conceito do pilar econômico da sustentabilidade para um pilar de governança, num pilar desse de gerenciamento, mas a parte social e a parte ambiental sempre continuaram como pilares da sustentabilidade para o ESG. Muitos até denominam o ESG como o business case da sustentabilidade, exatamente por esse framework tão financeiro por trás do ESG. Os SDGs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente sabe também, né, tudo que tem se aplicado, e a gente vai conseguir olhar no curso, analisar como a madeira, né, isso não na aula de hoje, mas durante o curso, como a madeira ela acaba abrangendo diversos pontos, diversos objetivos da ONU, né? Dentre eles a parte de saúde e bem-estar, como que a madeira ela permite isso, né? Projetos que têm a madeira, toda a parte de desenvolvimento de comunidades e cidades sustentáveis, toda a parte o consumo responsável e a produção responsável, como a madeira entra nisso. A gente vai olhar da parte da extração até a parte da manufatura e aplicação dessa madeira, parte da inovação na indústria, a vida na terra, né? Então, como a madeira promove toda essa parte do cultivo lá atrás, e a parte de ação, né, da mudança climática, o climate action de fato. Então, bom, além da COP de Paris, que muitos sabem, né, muitos já leram a respeito, recentemente, ano passado, a gente teve a Conferência Climática da ONU, que foi na Inglaterra, em Glasgow, e essa conferência ela veio para criar meio que um alerta, né? Falar, olha, gente, estamos chegando num momento aqui que não vai dar mais para voltar. Tudo aquilo que a gente estava prevendo de vamos tomar medidas para evitar o aquecimento de 1,5 graus Celsius, que a partir desse ponto a gente sabe que é irreversível e os impactos vão ser muito grandes. Esse momento está cada vez mais próximo, né? E eu não sei se alguns de vocês tiveram oportunidade, mas saiu agora, eu acho que mês passado, o IPCC, o novo relatório do IPCC, falando sobre as mudanças climáticas, e nesse relatório isso está ainda apresentado de forma mais forte, de forma mais drástica. A gente está aí com um cenário, talvez, para 2030, que seja um cenário crítico, que a gente não consiga mais reverter. E a gente sabe que as construções elas são grandes responsáveis por esse impacto, né? No Brasil, somente no Brasil, aproximadamente 35% dos materiais extraídos, eles são usados na construção civil. Além disso, metade da energia que a gente produz é utilizada para abastecer as residências, condomínios, né? Toda a parte de residência. Então, a gente, né, excluindo aí as edificações, a gente sobra o quê? Algumas edificações corporativas, a gente tem algumas questões, né, de transporte, transmissões, etc. E as emissões globais da parte da construção civil, ligadas à construção civil, giram em torno de 40%. Então, a gente está falando mais de 1/3 é responsabilidade da construção civil. Quando a gente entra na questão de emissões, a gente tem que falar muito do termo carbono, né? E carbono é uma coisa que tem se falado muito, emissões de carbono, emissões de CO2, né? Então, existem alguns conceitos que precisam ser esclarecidos para o mercado, quando as pessoas ficam falando de carbono zero, eu não vou causar impacto, etc. Existe uma coisa que é carbono incorporado e existe outra coisa que é carbono operacional. A madeira está muito ligada à parte do carbono incorporado e durante o curso, inclusive, a gente vai explicar um pouco mais por que isso é importante, por que é importante ser considerado. Em algumas edificações, em algumas tipologias, o carbono incorporado, às vezes, ele ultrapassa metade do total de carbono que tem na edificação. O carbono operacional, por mais que você tenha uma vida que vai aí passar de 80 anos, né, passar de 60, 80 anos, o carbono incorporado, ou seja, aquele carbono que está atrelado à extração, manufatura, né, e implantação do material na obra, ou seja, até a execução da obra, antes do início da operação, é esse carbono que a gente está falando. Então, a gente olha aqui, por exemplo, no esquema residencial,
na vida inteira da edificação, mais da metade do seu carbono é relacionado ao carbono ligado aos materiais e ao processo de construção. Por isso que é tão importante a gente pensar não só nos materiais que a gente vai escolher, mas o sistema construtivo, como que isso vai ser executado, como é que a gente consegue executar isso para reduzir o impacto e, obviamente, como é que a gente consegue projetar essa edificação para ela ter mais tempo de vida útil, que ela possa se reciclar, né, ser reutilizada ou até, quem sabe, desmontada no final da sua vida, para que você possa utilizar aqueles materiais novamente em outra construção, reduzindo assim esse carbono incorporado aos materiais, porque você não vai estar extraindo nada novo. Outro ponto que é importante a gente tratar na parte da construção, que é um impacto muito grande da construção civil, não só a parte da extração, mas a parte dos resíduos. Os resíduos durante o processo de construção e os resíduos na demolição de edificações existentes. Né? Um estudo, né, no Reino Unido, ele calculou que aproximadamente 250 mil toneladas de CO2 são anualmente emitidas por questão de resíduos. Esse é o cálculo que eles fizeram, né? Que corresponde ao equivalente a 39% das emissões totais do país. Isso só na questão dos resíduos. Obviamente, a gente está falando disso de resíduos de operação, lixo normal, mas também muito a parte de resíduos de construção. E a madeira engenheirada, por que ela aparece como uma alternativa sustentável para o que a gente tem? Né? Eu trago aqui uma fala do próprio Pablo Devonlud, que é um cara que é especialista na parte de madeira engenheirada, e ele fala que a madeira ela é duplamente circular, devido ao fato de, durante o tempo de vida de várias madeiras, mais ou menos mais de 100 anos, portanto, definindo como armazenamento permanente do carbono de acordo com as diretrizes do IPCC, né, que a gente falou lá atrás do relatório. As árvores de fibra longa cresceram pelo menos 2 vezes em florestas manejadas de forma sustentável, forneceram um excedente de material utilizável para as aplicações. A madeira ela é um material que ela armazena carbono durante o seu cultivo. Né? A árvore ela está estocando carbono, ela absorve carbono, diferente de outros materiais que a gente vai extrair da natureza, né? Tipo clinker para fazer o cimento, né? Ou então mármores, granitos, essas coisas são materiais não renováveis. E durante o crescimento deles, que a gente sabe que, né, existe, né? Quando a gente fala de não renováveis, é difícil da gente pensar, idealizar isso, porque assim, se a gente pensar rochas e tal, existe um certo processo de crescimento daquilo, mas é um processo que dura milhares de anos. Então, eles são considerados materiais não renováveis. Diferente da madeira, que o ciclo da madeira ele é muito rápido, da madeira crescendo para ela ser extraída, e depois ela é cultivada novamente, ela cresce, ela é extraída. Isso permite não só a gente absorver mais CO2, porque um detalhe interessante é que as madeiras, as árvores, quanto mais jovens, mais elas absorvem CO2. Então, é um pouco errado a gente pensar que a gente tem que preservar a árvore até ela ficar bem velhinha, né? A gente tem que manter a árvore lá e tal, a gente tem que preservar. Madeiras, principalmente de reflorestamento, que é o material que é usado para madeira engenheirada, elas são madeiras de crescimento rápido e são madeiras que é importante que você faça a extração delas o mais cedo possível. Né? Óbvio, até ela atingir um tamanho ideal para você ter menos perdas. Isso tudo a gente olha depois no curso. Você extraindo a madeira enquanto a árvore está em processo de crescimento, ela está absorvendo muito CO2. Quanto mais velha a árvore for, menos CO2 ela absorve. Então, é importante essa reciclagem desse material, por isso que a madeira, no final, ela acaba contribuindo tanto para a questão de economia circular. Além de todas as utilizações pós, né? A gente colocando materiais pré-fabricados, eu vou mostrar aqui para vocês, que permitam a montagem e o desmonte durante o processo de construção e demolição, né? As formas, as vidas que a madeira tem, né? de uma vida nobre para depois vidas secundárias, né? Mobiliários, até chegar, por exemplo, a um tapume, que pode ser um material que veio de reciclagem de alguma demolição. Então, a madeira ela tem muito esse potencial. Bom, é esperado que um total acumulado de 810 gigatoneladas de CO2 sejam removidos até 2100, que são 15 vezes o total de emissões de gases do efeito estufa que a gente teve em 2017. Isso é o que se espera,
E essa é a preocupação, porque será que a gente vai chegar lá? E se estima que com as florestas, né, que estão sendo cultivadas, essas emissões elas podem reduzir até 18 gigatoneladas por ano. Isso mostra como é interessante a gente pensar em cultivar madeira, em reflorestar áreas, mesmo que seja para a gente utilizar aquele material depois para a construção civil. Só para explicar um pouco da madeira engenheirada em si, né? A madeira, quando a gente fala madeira, é o material virgem extraído, né? O material que vem da extração da árvore. Esse material ele passa a ser madeira engenheirada quando ele passa por um processo de engenharia, né? Com um processo geralmente em fábrica. E aí a gente tem o que no inglês se chama de timber ou lumber, né? Em inglês britânico e americano, que é a geração de painéis, né? O que a gente conhece como MDF, compensado, OSB, essas são madeiras engenheiradas, porque elas passaram por um processo de engenharia. Desse tipo de material, a gente passa a ter um componente, um produto da construção civil, um produto de uso da construção civil, onde a gente tem a glulam, né, que é o MLC, ou a gente tem o CLT, que é o MLCC, que a gente tem hoje no mercado brasileiro. A gente tem LVL, que no mercado brasileiro ainda não é disseminado, nem PSL, nem os perfis I, que são componentes que mundialmente são disseminados, mas que no Brasil a gente ainda vê muito mais da parte de glulam e CLT. E a partir desses componentes, destes produtos, a gente gera montagens que são os sistemas construtivos utilizados na construção civil. Sistemas leves, como o wood frame. Isso sim, o wood frame é um sistema construtivo com base em madeira engenheirada. A parte de madeira massiva, onde a gente tem sistemas, de fato, de painéis de CLT, né, ou estruturas de glulam, e sistemas híbridos, que a gente pode usar a madeira em alguns tipos de... em algumas partes da própria construção. Então, apresentando aqui rápido, glulam ou MLC, madeira lamelada colada, elas são coladas, são ripas de madeira coladas no mesmo sentido, com o intuito de fazer estruturas que vão ter maior resistência num sentido, né? Ou seja, pilares, vigas e tal. O CLT, ou MLCC, que é madeira lamelada cruzada, ou colada cruzada, ele é um sistema que também trabalha com painéis que são colados de maneira cruzada para você poder ter esforços em diferentes sentidos, muito usado para pisos ou painéis de paredes pré-fabricados. O LVL, ele se assemelha muito ao glulam, o PSL também, de outras formas, esses detalhes todos vou trazer depois no curso, né? E a parte de perfis I, que também são disseminados muito na parte de construção em wood frame. Então, a madeira, hoje em dia, né, ela deixou de ser aquele material que a gente conhece como aquele material rústico, aquela tora de madeira, né? Quando a gente fala de madeira engenheirada, sistemas construtivos que provêm de madeira engenheirada, são sistemas com altíssima precisão. Eles são sistemas praticamente todos pré-fabricados, né? Então, você faz a manufatura numa fábrica e depois você transporta para o local, e isso permite obras altamente limpas. Vocês viram aqui no vídeo ao lado, né, a montagem como é uma montagem simples. É como se você trabalhasse de fato com sistemas pré-fabricados que muitas pessoas já estão acostumadas a ver, que é a parte de concreto pré-fabricado também, mas aqui usando um material que traz esse aspecto da sustentabilidade. E ela permite reduzir significativamente a parte de tempo de construção e significativamente alguns dos custos, principalmente custos com mão de obra. Então, em países mais desenvolvidos, você vê a madeira sendo aplicada, às vezes, até mais fortemente do que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso porque a mão de obra, para você colocar no canteiro, ela é uma mão de obra muito cara. Então, quanto mais você consegue pré-fabricar seus elementos e reduzir aquela mão de obra que você tem no seu canteiro, melhor. Além disso, a madeira ela tem uma excelente propriedade térmica. A madeira ela tem uma baixíssima condutividade. Quando a gente olha ela comparada ao do concreto, ela é 10 vezes melhor.
comparada ao do aço, ela é 500 vezes melhor. Isso permite que com um menor volume de material e peso, obviamente, a gente consiga ter, por exemplo, transmitâncias térmicas. Esses são conceitos que são trabalhados no curso para se entender, né, como defender a madeira engenheirada num projeto, mas permite reduzir essa passagem de calor do ambiente externo para o interno, ou a perda de calor do ambiente interno para o externo quando você tem situações de frio, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em um projeto que eu vou apresentar aqui rapidamente, em Berlim, na Alemanha, onde a gente construiu um hotel usando madeira engenheirada. E as propriedades térmicas do material eram muito favoráveis para a região. Você conseguia, de fato, fechar aquela caixa, né, era um hotel, fechar aquela caixa do quarto, e aí com um painel relativamente fino, quando comparado a outras construções, onde você, às vezes, precisa de mais um perfil maior da parede, você conseguia excelentes propriedades térmicas pela baixa condutividade do material. Outra propriedade interessante da madeira, muitos de vocês já devem ter visto, em salas de concerto se usam painéis de madeira, muitas vezes, né? Às vezes outras tecnologias, óbvio, a gente entende, mas painéis de madeira pela boa propriedade acústica também que eles têm. A madeira tem essa característica, a madeira ela tem uma boa absorção acústica. O que a madeira, alguns cuidados, obviamente, têm que ser tomados com a parte de acústica, porque a madeira ela tem um problema de reverberação, ela tem um problema de vibração que tem que ser cuidado. Isso eu acho que a Natália pode até falar depois, quando a gente falar do projeto, né, que a gente está trabalhando, essa parte de como você pensar como o material ele pode vir a trepidar ou vir a criar impactos que são escutados do outro lado, né, ou no piso abaixo. Além disso, a madeira ela tem uma excelente propriedade estrutural, né? As fibras elas têm uma orientação, então isso permite que você tenha, se você projetar aquela peça, aquele componente de forma correta, você tem uma excelente relação de peso do material, de peso do material correspondente à sua resistência estrutural, né? Então, uma regra básica, assim, só para que as pessoas entendam pinos, né? Ela tem a capacidade que chega a 24 newtons no eixo paralelo, a compressão no perpendicular 2,4 e a flexão perpendicular 0,24. A madeira tem excelentes propriedades, até comparadas a, por exemplo, o concreto. E a parte de CO2, que é aqui mais ou menos que eu fecho a parte dos aspectos de sustentabilidade da madeira, como mais um benefício dela, como a madeira se comporta com a parte de carbono incorporado ao material, por tudo aquilo que eu expliquei. Na madeira, no processo de cultivo, a árvore está absorvendo CO2. Quando a madeira chega à obra, você tem um carbono negativo na sua construção, você tem um estoque de carbono na sua construção. Eu vou abrir aqui rapidamente um site, só para exemplificar isso, que é um site muito interessante, recomendo a todos também visitarem esse site. Só um minuto que deu algum probleminha aqui. Esse daqui mostra, uma pirâmide de materiais da construção, e mostra os impactos, o potencial de aquecimento global dos diferentes materiais que a gente tem. Eu vou dar um zoom aqui só para que vocês possam visualizar melhor. Mas a gente tem aqui, começando, por exemplo, por folhas de alumínio, né, partes de alumínio, aço galvanizado, zinco, cobre, materiais como o aço estrutural, né, as placas de cimento, e aí a gente vai descendo com impactos menores para os outros materiais. Materiais de isolamento, né, partes concreto, por exemplo, e a gente vai descendo, e olha os materiais que a gente tem aqui na base da pirâmide, com valores negativos. Eu não sei se está fácil de visualizar, mas os valores da madeira, como eles são negativos aqui. A gente tem o CLT, que a gente comentou aqui, com menos 664 toneladas. A gente tem MDF, a gente tem a parte de madeira de construção, madeira serrada, a gente tem a parte de
glulam, aqui mais para o lado, e isso é interessantíssimo porque a gente consegue rapidamente visualizar materiais pelo seu potencial de aquecimento global, que está ligado diretamente com as questões das mudanças climáticas, né? Então, uma das nossas contribuições, nós como projetistas, consultores de sustentabilidade, trabalhando na construção civil, é exatamente pensar em materiais no nosso projeto que promovam, né, ou que estejam aqui mais na base dessa pirâmide. Explorem essa pirâmide, ela é bem legal, ela vai falar não só sobre o potencial de aquecimento global, mas o potencial de eutrofização, a parte do prejuízo à camada de ozônio, né, pela própria fabricação dos materiais, o que eles de fato exalam e tal, e é bem interessante de ser explorado. Bom, então, para resumir, a madeira, né? Isso daqui é um esquema bem interessante que eu trago, né, inclusive no curso, que é a parte da madeira como elemento circular e como ela funciona dentro dessa economia circular que vem sendo tão buscada na construção civil para exatamente se aplicar à sustentabilidade. A madeira, ela, enquanto ela está aqui sendo cultivada, ela está absorvendo CO2, né? Elas armazenam carbono e assim elas são processadas, geralmente as fábricas que produzem a madeira engenheirada para a construção civil, né, os componentes para a construção civil que a gente viu, são fábricas que são altamente tecnológicas, você tem um altíssimo reaproveitamento do próprio material, né? Então, como você reaproveita o resíduo do corte para você poder criar outros componentes ou para você, por exemplo, promover a queima sustentável daquilo para geração de energias, para geração de energia. Então, você tem baixíssima geração de lixo durante a produção, né, dessas peças. A madeira ela tem excelentes propriedades térmicas e estruturais. Você tem a madeira como material leve para a capacidade estrutural que ela tem. Depois que você trabalha, né, depois que essas edificações precisam ser demolidas ou desmontadas, você consegue reaproveitar aquele material para outros fins, são as diversas vidas que a madeira tem, e caso, né, chegue no final dessas vidas, você não tenha mais como reutilizar aquele material, isso é feito muito lá fora, né, aqui no Brasil muito pouco, mas é você reutilizar esse material para queima e geração de energia elétrica. Né? Então, lá existe muitos sistemas de aquecimento que funcionam por pallets, que são pequenos pedaços de madeira, né, onde você queima eles e aí você gera, por exemplo, aquecimento para as casas, né, em temperaturas mais baixas. E para começar a entrar no primeiro estudo de caso, trago aqui um pouco das inovações do setor que vem impulsionando muito o mercado da madeira engenheirada. É a indústria 4.0 que a gente vê hoje, que é essa quarta revolução industrial que a gente tem no mercado. E a gente vê aqui diversos pontos que a indústria 4.0 traz que impulsionam muito e tem muito sentido, tem muito a ver com a própria construção em madeira engenheirada, né? A gente tem a construção pré-fabricada, pode ser modular, e aí eu vou mostrar para vocês o primeiro estudo de caso, a tecnologia aplicada nos materiais da construção, né, toda a parte de automação da construção, como eu falei, essas fábricas, né, hoje em dia já existem fábricas na Europa que fabricam construções em madeira por meio de robôs, né? Então você tem o robô de fato encaixando as peças, porque no final, quando você desenvolve a tecnologia para ela ser tão precisa, você consegue aplicar todas essas coisas na construção. Toda a parte de BIM, né, da parte de Building Information Modeling, que contribuiu muito também para trazer todos esses níveis de informação ao projeto, à construção. Então, hoje a gente tem, né, toda questão de análise de ciclo de vida, atrelada aos materiais. A gente já tem softwares que estão automaticamente ligados a programas como Revit, que já fazem direto a parte de análise de ciclo de vida. Existem softwares lá fora onde você, no momento que você já está criando o seu projeto, mesmo que seja no modelo de SketchUp, ele já está passando toda a parte de carbono daquela edificação. Então, todo esse desenvolvimento dessa tecnologia
impulsionou muito o mercado da madeira engenheirada também. E aqui, só para finalizar essa parte de pré-fabricação e modularização, que é o start do primeiro estudo de caso, estudos recentes no setor da construção no Reino Unido mostraram que novos sistemas de estruturas modulares off-site podem economizar até 50% do carbono incorporado, 35% da energia incorporada, quando comparados aos métodos e materiais tradicionais da construção residencial. A construção em madeira oferece benefícios, incluindo redução de desperdício, menores custos e programas de instalação mais curtos, como eu falei. O que significa que esses materiais são cada vez mais predominantes em todo o mercado de construção europeu. E hoje a gente vê esses materiais sendo aplicados a projetos aqui, e esse é o prazer que eu tenho aqui de trazer a Natália para poder contar um pouquinho da história desse projeto. Começando aqui primeiro no primeiro estudo de caso, o projeto que eu trabalhei lá na Europa. Esse projeto eu não vou me aprofundar, eu vou passar ele aqui superficialmente, porque esse projeto foi apresentado na aula do ano passado, né, na primeira turma, na primeira aula aberta, que foi para promover a primeira turma do curso. Então, essa apresentação está disponibilizada no canal do YouTube da PUC, então todos podem ver se quiserem saber mais detalhes. Tá? Mas isso daqui é só para mostrar como a parte de sustentabilidade, que talvez não tenha sido muito o foco naquela apresentação, como ela se aplica a esse projeto. Né? Então, a gente estava falando, né, eu falei a questão dos custos de mão de obra, você precisa pensar em sistemas pré-fabricados. Aqui tinha um outro ponto importante, o objetivo era construir uma edificação em cima de um edifício garagem. Como que a gente consegue fazer uma edificação leve, que exija menos fundação, para ser também economicamente viável? Como é que a gente consegue transportar esse material, né, praticamente pronto? Existiam ali duas alternativas, ou ele fazer ele em cubos de steel frame, ou era fazer em madeira. Por questão de financiamento de banco do projeto, foi escolhido a construção em madeira engenheirada, porque lá existe um movimento do mercado financeiro, e aí olhando para toda essa questão ESG que a gente trouxe lá na frente, o mercado financeiro ele se movimenta e ele incentiva projetos que foquem em sustentabilidade, ou seja, se você tem uma casa mais eficiente em energia, se você tem uma casa certificada e tal, você consegue juros mais baixos no banco. E nesse caso aqui, a escolha do material estava diretamente ligada a isso, além de diversos outros benefícios, como, por exemplo, né, a questão da disponibilidade local, a parte de steel frame, eles iam ter que importar, fazer com uma empresa polonesa. Então, aqui eles usaram uma empresa alemã para poder manufaturar esses containers de quarto. É um hotel com 152 quartos, eu acredito que em torno de 4.000 metros quadrados. Aqui estima-se que mais de 80% da construção foi totalmente pré-fabricada, porque só de quartos a gente tem quase 80% da área, e os quartos todos eles foram executados 100% em fábricas, chegando no local somente para fazer as conexões elétricas e hidráulicas. Toda a parte de acabamentos, camas, revestimentos internos, vidro, blindex, chuveiros, todos os metais já estavam no cômodo antes dele chegar na obra. Então, você reduz muito o trabalho em loco, e aí isso reduz custos, porque lá a mão de obra é de fato muito cara, e permite uma construção muito limpa. Você construindo em cima de um edifício existente, você não pode gerar muito resíduo. Toda a logística de descer com esse resíduo, você tem que pensar em guindaste, você tem que pensar em tudo isso. Então, o ideal é você ter uma construção completamente programada também, para que esse edifício, ainda em operação, permita que você, por exemplo, isse esses módulos e coloque lá. Imagina você tendo material chegando todos os dias, né? Isso seria inadmissível para um edifício em operação. E lá foi usado o sistema do CLT, né? O Cross Laminated Timber, ou MLCC, madeira laminada colada cruzada. E lá, obviamente, em função das temperaturas, para você ter um nível ideal de estanqueidade, né, e de redução da transmitância térmica da envoltória, você teve que adicionar ao material camada de isolamento, como é o caso aqui que você vê, o número 5 aqui,
e por dentro, em função de toda a parte de acabamentos, né, e definição e passagem de algumas tubulações, foi feita ali uma estrutura adicional de frame, né? Mas, como eu falei, todo esse material está disponibilizado nessa palestra, que essa foi uma aula aberta que foi dada também. Todo esse material está lá. É só acessar o YouTube do CCE, da PUC, e procurar lá pelo tópico industrialização no setor hoteleiro do uso da madeira engenheirada que vocês encontram. Aí lá vocês vão saber mais informações sobre esse projeto e aí, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Em algum momento aí o Marcelo, eu acho que vai disponibilizar talvez o meu e-mail, então pode passar o meu e-mail aí para que as pessoas entrem em contato comigo, ou então eu até escrevo aqui enquanto a Natália está falando, o meu e-mail aqui profissional, que aí fica mais fácil de vocês entrarem em contato. Bom, só um minuto. E se encerra, então, a primeira parte, a parte onde eu trouxe um pouco da questão da sustentabilidade ligada à madeira engenheirada, e trouxe esse primeiro estudo de caso para mostrar já uma primeira aplicação. Desculpa se eu falei um pouco rápido demais, eu estou querendo reservar, já que a apresentação está meio longa, eu estou querendo reservar um pouco de tempo para a discussão final, que eu acho que com tantos tópicos aqui diferentes vão chegar perguntas interessantes para a gente poder debater. Tá? Mas agora, sem mais delongas, eu tenho o prazer de receber aqui a Natália Lopes. Natália foi aluna do curso na sua primeira edição, arquiteta já aí de anos de experiência. Ela vai se apresentar agora, mas assim, é um prazer poder receber aqui como convidada uma ex-aluna, né, e hoje parceira comercial. A gente está trabalhando em mais de um projeto juntos, né? Então, parceira comercial, e é muito legal ver, por exemplo, essa relação, né, aqui do curso gerando frutos de mercado. A Natália vai trazer um pouco aqui sobre o projeto, um dos projetos que a gente está trabalhando, que é o projeto mais interessante, eu diria assim, e ela vai falar um pouquinho de si. Natália, fica à vontade, o palco é seu. Muito obrigado por você estar aqui, e se você tiver qualquer dúvida aí, me avisa, se quiser que passe ou pare, vai me avisando, eu vou tentando passar à medida que você for falando, tá? Obrigado. Obrigada, Bruno. Primeiro, boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? Direitinho? Tá ótimo. Bom, gente, boa noite. Primeiro, assim, é um prazer compartilhar esse espaço aqui com todos vocês e com dois profissionais que eu admiro muito, Marcelo, meu orientador do mestrado, Bruno, meu professor do curso de madeira engenheirada e hoje um parceiro de trabalho super especial que integrou aí o time da Sustentec, uma empresa de consultoria de sustentabilidade que eu já tinha o prazer de trabalhar junto, já era super fã, e a dobradinha com o Bruno realmente tem sido super importante, além de especial, muito importante nessa briga boa aí de implementação de sustentabilidade nos projetos, né? Bom, gente, como o Bruno mencionou, eu sou arquiteta e urbanista formada, né, em 2014 pela UFRJ, e a minha história na sustentabilidade começou em 2017, digamos assim. Eu já flertava um pouquinho, né, com esse tema, mas em 2017, de fato, foi quando eu entrei de cabeça. Eu participei primeiro de um curso de verão, foi a minha primeira experiência, inclusive, estudando fora. Eu participei de um curso de verão na Universidade de Delft, na Holanda, que falava justamente sobre a sustentabilidade na habitação por uma perspectiva europeia. E, nesse mesmo ano, eu ingressei no mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental oferecido pela PUC-Rio, e é um mestrado inclusive em associação com a Universidade Alemã, que eu sempre fico com dificuldade de falar o nome. Talvez o Bruno possa me ajudar melhor. Bom, gente, eu atuo no segmento de desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais e institucionais há cerca de 9 anos, na verdade até antes, né, quando com o início de estágio, na época de faculdade, sempre trabalhei com desenvolvimento de projeto, e sendo os últimos 3 anos como coordenadora de arquitetura do escritório Miguel Pinto Guimarães Arquitetos Associados. Atualmente, eu estou à frente da coordenação geral desse empreendimento de grande porte, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês.
e é um empreendimento que fica na região Nordeste. Enfim, além das funções de gestão e coordenação de projetos e de equipes, eu auxilio, eu acabei entrando, na verdade, inicialmente nesse projeto, por conta da questão de sustentabilidade, para auxiliar nas estratégias junto aos especialistas e parceiros envolvidos, sendo o Bruno um desses parceiros. Pode passar, Bruno. Fazendo só um pouquinho aqui a apresentação, né, do escritório que eu trabalho desde a época de estágio, Miguel Pinto Guimarães Arquitetos Associados, também conhecido como MPG Arquitetura. É um escritório carioca, fundado em 2003, a nossa sede fica no Rio de Janeiro, mas também temos uma filial em São Paulo. Os sócios são Miguel Pinto Guimarães, o sócio majoritário, e ele também tem 2 sócias, Renata Dó, nossa gerente geral, e Adriana Moura, nossa coordenadora de interiores e decoração. Somos hoje uma equipe de 35 profissionais, entre arquitetos, designers e estagiários. Tem até uma galera aqui da equipe prestigiando. Muito obrigada, pessoal. E nós temos mais de 400 projetos envolvidos em todo o Brasil. Temos também alguma experiência no exterior. Recentemente, a gente inaugurou a galeria da Nara Rosler em Nova York, então também foi uma experiência super legal. E o escritório sempre foi muito conhecido pelo foco, né, no residencial de alto padrão, mas de uns bons anos para cá, eu diria assim, talvez de uns 5 anos para cá, que a gente tem expandindo muito o leque, né, de atuação, desenvolvendo projetos comerciais, institucionais. E aí, só para ilustrar, nessa parte institucional tem um peso aí grande o Grupo Eleva Educação com as unidades da Escola Eleva, né? Que todas as unidades são desenvolvidas por nós, temos até uma equipe dedicada internamente no escritório a esse trabalho. E a minha jornada no escritório é essa: eu começo como estagiária em 2013, me formo arquiteta, sou efetivada em 2014, e em 2019 passei a assumir a coordenação de arquitetura, fazendo uma dobradinha também super especial com a Adriana Moura, dividindo a coordenação do escritório. Mas, pode passar, Bruno, por favor. Mas, acredito que de uns 2 anos, 2 anos e meio para cá, o Miguel ele se associou com o Sérgio Conde Caldas e o João Machado, que são sócios na Sérgio Conde Caldas Arquitetura, e nasce a UPAM. E por que eu estou mencionando a UPAM? Porque, na verdade, o estudo de caso que a gente está trazendo aqui é um projeto incorporado pelo UPAM. O UPAM é uma incorporadora que nasce da junção dos 3 sócios. E eu sou associada MPG, mas estou cedida para trabalhar, para assumir a coordenação geral do empreendimento, que é um empreendimento em parceria da UPAM, pode passar, Bruno, por favor, com a Flow City. Okay? Então, a Flow são esses clientes aí, parceiros, que trouxeram esse grande desafio para a gente, que é esse empreendimento. Pode passar? Bom, esse empreendimento, o nome é Vila Carnaúba, já tem o nome, é um primeiro empreendimento aí da galera da Flow junto com a UPAM. E ele surge, na verdade, gente, de uma vontade até simples, eu diria, né? Surge ali numa vontade de sócios, amigos que são kitesurfistas, numa região litorânea, né? No Nordeste brasileiro, onde o kitesurf é uma das atratividades fortes do local. E ele surge de uma vontade dos sócios, amigos, de desenvolver algo menor para eles, e quando fossem para a região, praticar o kitesurf, mas em virtude de oportunidades de negócio, e também muito em virtude, eles falam muito isso, né, do que eles foram vendo nas localidades próximas de expansão urbana desordenada, com problemas de degradação ambiental, problemas graves de gestão de resíduos. Eles, preocupados em o quanto essa área estava atraindo cada vez mais turistas, cada vez mais visitantes, eles preocupados, né? Não só de ir para lá e curtir o kitesurf, mas também preocupados em como preservar essa área, aliando a vontade de incorporar e de trazer um negócio, desenvolver um negócio imobiliário para a região. E aí nasce o Vila Carnaúba, na verdade se estruturou, né? Começou como ali uma sementinha, se estruturou esse empreendimento aí que é um terreno de 51 hectares, um condomínio de casas de alto padrão,
e a gente tem toda uma estrutura condominial para atender esse condomínio, que a gente chama de amenities, que são estruturas como guarita, recepção, clube esportivo, uma edificação que a gente chama de Sunset Club, que na verdade tem ali uma estrutura de restaurantes, lojas, e para dar esse suporte, Kids Club, para dar esse suporte todo ao condomínio. E também temos um hotel inserido dentro desse empreendimento. E a ideia, né, assim, a sustentabilidade desde o início, foi aí que eu entrei e a Sustentec, né, e Bruno vieram juntos, a gente praticamente entrou no projeto junto, com a sustentabilidade sendo destacada pelos clientes como uma premissa fundamental nesse projeto, né? Tanto para minimizar quanto para compensar os impactos que o próprio projeto, obviamente, já gera, mas com uma proposta maior, né? O Vila Carnaúba se insere numa proposta de empreendimento maior para a região, que tem uma proposta de impacto socioambiental positivo, né, para a região. Não só a gente aqui vai focar muito na parte das casas da edificação e principalmente da madeira engenheirada, mas essa preocupação vem desde a edificação, mas, na verdade, pensando isso a longo prazo, como um todo, e pensando nas pessoas e na parte ambiental, enfim, em todos os pilares, né, pilar econômico, ambiental e social que sustenta aí o conceito de sustentabilidade. Pode passar, Bruno. Obrigada. Nessa estrutura, né, do projeto, como eu falei, a gente vai focar aqui na parte das casas. Bom, a gente tem um loteamento de, por volta, são mais ou menos 140 lotes, estou arredondando aqui um pouquinho. E, bom, tem a possibilidade de uma pessoa pode comprar um lote e construir uma casa, como qualquer outro escritório, não é uma venda casada, ou a gente desenvolveu 23 tipologias de casas que os clientes podem, que a gente internamente chama de cardápio de casas, 23 tipologias de casas que os clientes podem escolher para executar com a gente. E todos esses projetos, essas 23 tipologias, elas seguem diretrizes, né, não só da boa arquitetura que a gente costuma falar, mas o que é a boa arquitetura, né? Não tem só uma questão estética envolvida. A boa arquitetura tem a questão da sustentabilidade intrínseca, né, no projeto. Então, a gente trabalha estratégias bioclimáticas para conforto térmico, como a gente, né, a utilização de beirais em todos os projetos, varandas, aberturas para promover ventilação cruzada, todas as estruturas de todas as casas, exceto um modelo de casas, todas as outras são estruturas de madeira, e aí a gente alterna em madeira engenheirada, madeira serrada, ou eucalipto, roliço natural, mas priorização máxima da madeira, justamente por tudo isso que o Bruno já comentou anteriormente. Os telhados também, utilização de materiais naturais e materiais muito típicos da região, que são telhados em telha de madeira, que é a taubilha, ou em palha de carnaúba, né? Volta e meia, eu e Bruno, a gente está conversando sobre a palha de carnaúba e lembrando também, não só dessa questão do material ser natural, mas da importância social, né? A carnaúba, ela é inclusive, o empreendimento chama Vila Carnaúba, porque a carnaúba é inclusive um símbolo da região. A carnaúba é uma árvore, inclusive, protegida por lei. Nenhuma carnaúba pode ser, né, derrubada. Se precisar fazer algum tipo de remoção, tem que garantir o seu replantio. Materiais, a gente tentando explorar ao máximo materiais naturais ou materiais com conteúdo reciclado, né? As cerâmicas que a gente especifica para piscinas e para áreas molhadas são cerâmicas com conteúdo reciclado, né? Enfim, então, quando não é um material natural, a gente tenta alcançar a sustentabilidade por outro viés. Sistemas pré-fabricados para execução mais limpa e mais rápida, a gente, enfim, vou explicar um pouco mais adiante. Existe uma vontade e uma conversa da gente, né, de toda a equipe que trabalha no projeto, e uma premissa dos clientes de ela priorizar a mão de obra local, né, com profissionalização dessa mão de obra local, e demais estratégias de projeto, né, de infraestrutura nessas casas, como aquecimento de água através de painéis solares, a energia renovável
o abastecimento elétrico, a gente está tentando viabilizar a energia renovável para todas as casas, está em estudo, porque tem sempre entraves, né, de legislação, de onde você gera a energia renovável, tem que ser o mesmo CNPJ e CPF de geração e consumo, então tem toda essa outra parte burocrática envolvida, mas a gente aí lutando aí, batalhando como time para poder viabilizar. No condomínio já está viabilizada, parte das casas a gente está em estudo, mas a gente está bastante otimista. Tratamento e reuso de água e efluentes, temos estação de tratamento de água e esgoto dentro do próprio condomínio e todo efluente tratado é reutilizado em irrigação e manutenção do próprio condomínio. E na parte das casas, a gente vem com estratégias de minimizar esse consumo, né? Um dos R's de reduzir, né, da sustentabilidade, que muita gente já deve ter escutado falar, é reduzir o consumo antes de qualquer coisa. Então, através de metais economizadores, dispositivos de controle de vazão na própria tubulação, aprendi bastante coisa também sobre esses dispositivos com o Bruno, nas análises de estudo hídrico da Sustentec. Então, é um conjuntozinho aí de estratégias de sustentabilidade para essas casas, mas agora a gente vai focar um pouco mais na questão estrutural para trazer a madeira engenheirada. Pode passar? Bom, a casa que eu escolhi para trazer é a casa Gravatar, eu gosto bastante dela. É uma casa... Ela representa, né, muitas das casas que a gente está desenvolvendo, são casas unifamiliares. Temos casas de 1 ou 2 pavimentos, a 400 metros quadrados de área total construída, é mais ou menos a média, umas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. 3 suítes, áreas de estar. A gente tem um conceito de palafita para todas essas casas, que vem da preocupação da gente proteger essa edificação contra a umidade do solo. Estruturas, como eu disse, vigas e pilares em madeira engenheirada, mas a laje de piso em painel wall, que eu vou exemplificar um pouco mais à frente. E o telhado, nesse caso, não é a palha de carnaúba, é o telhado em telha taubilha, telha de madeira. Pode passar? Aqui é mais para vocês conseguirem visualizar um pouquinho da planta baixa, da disposição dos cômodos, dos ambientes. A ideia é ter sempre essa área de estar integrada, né? As áreas de convivência, áreas de varanda, área exterior, enfim, para ter essa contemplação também da natureza local, porque a ideia do condomínio também é preservar assim, as vias internas de areia, os lotes também de areia, para manter esse conceito. A ideia não é trazer e desenvolver uma casa de veraneio que poderia estar no litoral do Rio ou de São Paulo, é para ter a cara do local mesmo, intervir realmente o mínimo possível na topografia, né, no terreno original. Pode passar? Bom, e aí a gente vem com uma sequenciazinha de slides, pessoal, que é eu extrair diretamente do anteprojeto, tá, de cálculo estrutural. A Raíssa Pivetta, que foi a engenheira calculista que eu também, né, conheci através do curso de madeira engenheirada que o Bruno leciona. Ele trouxe a Raíssa para o curso, e a partir também do curso a gente fez esse contato profissional com ela, e está sendo realmente um presente poder trabalhar com a Raíssa. Ela já tem um tempo aí, bastante tempo de experiência no cálculo de estruturas de madeira, estruturas híbridas. E, bom, a gente tem uma preocupação, né, assim, quando fala da madeira, muitos de vocês talvez já tenham escutado quem fala sobre estruturas de madeira de proteção de bota e chapéu, né? Que de maneira simplificada é a proteção. A madeira ela não pode, a proteção contra o contato direto com a água, né? A madeira não pode estar em contato direto com o solo, e a gente precisa do telhado protegendo também o topo desses pilares de madeira por conta do contato direto com a chuva. Então, para proteger contra essa umidade ascendente por capilaridade, a gente utiliza a bota, e a bota nada mais é do que, no caso, né, desse projeto, e comumente utilizado, são os blocos de fundação, aí sim, em concreto, né? A gente aprendi também com o Bruno que a gente não pode ficar, não pode ter concreto em nada, zerar o concreto. A gente tem que utilizar os materiais de forma inteligente, né? Então, a fundação, a gente precisa trabalhar com concreto, e aí a gente trabalha com conectores metálicos para soltar, de fato, esse pilar de madeira
do solo e impedir que a umidade, enfim, afete toda a estrutura da casa. As peças são galvanizadas a fogo e cumprem esse papel de conectores entre os blocos de fundação, os pilares e também, nesse caso, vocês estão vendo aí no modelinho, temos umas vigas principais para sustentação de toda essa laje de piso, e aí o sistema de conexão é exatamente o mesmo, similar aos pilares. Pode passar. A estrutura de piso, nesse caso, pilares e as vigas principais dos lados anteriores, madeira engenheirada. Mas a madeira engenheirada, né, a gente tem aí sempre um desafio de, por ser engenheirada, tem um custo um pouquinho mais elevado. Obviamente tem tecnologia, né, tem ciência ali envolvida. E uma estratégia de sustentabilidade também é a gente chegar numa conta financeira que feche, né? Isso eu acho que até às vezes um equívoco de muita gente quando fala assim, sustentabilidade é sustentável até o ponto que a gente paga. Gente, sustentabilidade também é a gente fechar a conta econômica. Então, nesse caso, na preocupação de a gente fechar esse custo, né, essa conta econômica, a ideia foi toda a parte de estrutura que não é visível, que não vai ter o apelo estético, vamos trabalhar então com a madeira serrada. A gente cumpre o papel estrutural, né? A gente preserva a utilização de um material sustentável como a madeira de construção e ainda tem um custo um pouquinho mais reduzido se comparado à madeira engenheirada. Ainda mais assim, a questão não é só o custo, né? A madeira engenheirada, ela consegue cumprir vãos maiores, enfim, ela tem capacidades técnicas superiores aos barrotes de madeira serrada, mas para esse caso, que é a estruturação do piso, não, a substituição veio super bem a calhar e seguimos com essa estratégia. Pode passar, Bruno? Bom, e aí a estrutura de piso, como eu cheguei a mencionar no início, é em painel wall. A gente chegou a conversar se a gente talvez fosse para as lajes de CLT, que são as lajes maciças, né, de madeira maciça, mas entendemos que a gente poderia ir para a estratégia do painel wall. O painel wall, ele nada mais é do que duas placas cimentícias prensadas na superfície de um miolo de madeira, laminado ou sarrafiado, então é um material já industrializado, pronto. As vantagens que a gente ganha com a utilização do painel wall, se comparado, por exemplo, com uma estrutura em concreto moldado em loco, é o menor peso, menor volume de cimento. Então, assim, eu estou utilizando menos cimento, que é um material nocivo para o meio ambiente. O menor a utilização de menos cimento não é só na laje em si, mas a partir do momento que o painel é uma estrutura mais leve, ele também vai sobrecarregar menos a fundação, né? Demandar menos carga que a fundação suporte, então eu vou utilizar menos concreto também na fundação. E quando eu utilizo um material pré-fabricado, eu também gero um volume menor de resíduos nessa construção. E comparado com a laje CLT, que era uma das alternativas, ele apresentou um custo mais favorável. Então, seguimos com o painel wall. Pode passar? Só volta rapidinho, só para mostrar aqui para o pessoal essas estruturas acima do painel wall, né? O painel wall é esse grande plano de piso cinza, e esses outros frames que fazem, né, o fechamento das paredes dos cômodos é o sistema leve de wood frame que o Bruno mencionou. Pode passar, Bruno. Né? Então, a gente optou pela utilização do wood frame ao invés das opções convencionais, né, tijolo cerâmico e bloco de concreto, que é o que mais a gente vê sendo executado na construção civil brasileira. É um sistema mais leve, menor carga, de novo, a questão das fundações, se é menor carga, a minha fundação também vai demandar menos concreto, possibilidade de utilização de mão de obra e matéria-prima local, madeira local, a gente está mapeando tudo isso, de qual madeira local, né, fornecimento poderia dar conta também de toda essa logística de obra. E, de novo, menos resíduo gerado do que o sistema convencional, né? A gente executa
alvenarias, né, paredes de tijolo cerâmico ou de bloco, a gente sobe uma parede para depois rasgar essa parede e passar toda a instalação. Isso é um consumo de água absurdo, uma geração de resíduo absurda, e quando a gente trabalha com um sistema pré-fabricado, enfim, a gente reduz muito todos esses quesitos. E o Bruno, né, deu a deixa aí em algum momento sobre a questão acústica. O wood frame, ele é muito semelhante, né, ao sistema de drywall. Ele é esse frame que cria só que o sistema de drywall é com montantes metálicos, o wood frame, os montantes são de madeira, e ele tem esse espaço oco entre os montantes que possibilita a gente a utilizar esse espaço com isolantes ou termoacústicos, ou só térmicos ou só acústicos, isso sem perder a área útil da construção, que aí faz sentido na conta econômica aí da sustentabilidade, né? Quando a gente está com uma parede de tijolo ou de bloco, quando a gente precisa acrescentar um isolante, a gente vai aumentando essas camadas e a espessura dessa parede vai aumentando e, consequentemente, a gente vai perdendo área útil da edificação. E aí é mais uma vantagem que a gente enxerga no wood frame e que está sendo aplicada. Pode passar? Bom, aqui já é uma sequência um pouquinho mais rápida, mostrando a estrutura superior de vigas de amarração dos pilares e pilaretes já de sustentação do telhado, os pergolados também calculados, né, desenvolvidos em madeira engenheirada. E aí pode passar meio na sequência, Bruno, por favor, que são as vigas de cumieira, as terças e as tabeiras. Fechando aí o projeto estrutural desse telhado, que esse telhado é todo aparente, né? Por baixo a gente vê toda a estrutura de caibros, então a gente não seguiu com a madeira engenheirada nesse caso, não seguiu com a madeira serrada, desculpa, seguimos com a madeira engenheirada nesse caso do telhado. E o volume, a gente trouxe aí um dado, né, de volume total de madeira a ser utilizada em toda a edificação, 39,3 metros cúbicos, e para vocês verem que assim, a gente explorou de maneiras diversas, nos pilares e vigas, né, que são a madeira massiva, no wood frame, que é o sistema leve, nos sarrafos, tabeiras e terças e barrotes. Então, em diferentes tipologias, a madeira a gente tentou preservar ao máximo por ser esse material sustentável, armazenador de carbono, enfim, e com isso a gente consegue reduzir a pegada de carbono da edificação, que é até um assunto que eu acho que o Bruno vai trazer aqui na sequência, relacionado ao ACV, Análise de Ciclo de Vida da Edificação. Pode passar? Por fim, gente, só que dando um pouco para vocês, explicando um pouco, né, o que é esse trabalho de consultoria de sustentabilidade. Obviamente, o Bruno tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né? A gente está com a consultoria da Sustentec, essa empresa aí super parceira que o Bruno integrou o time, e inicialmente, né, a gente elaborou propostas, eles elaboraram proposta para a gente pensando em 4 fases de operação. Eu até escrevi a fase 3 como a fase de operação como fase 3, tem um errinho ali de ortografia, desculpa. E hoje, de fato, estão acontecendo as fases 1 e 2, fase de diagnóstico, que é toda a análise, né, de tudo que já estava desenvolvido até o momento, porque acabou que a consultoria de sustentabilidade, o ideal é que ela entre no dia 0 de projeto, lá na concepção mesmo, para o projeto já nascer, seguindo todas as premissas. Não foi o caso, mas teve aquela corrida atrás do prejuízo, a Sustentec entrando para analisar tudo que já estava desenvolvido e apontar alternativas, né, para o que achava que não estava indo na condição correta. Tivemos o workshop com todos os profissionais envolvidos, profissionais de clientes. É muito importante a participação do cliente sempre no processo, porque eles, de fato, são tomadores de decisão, então eles precisam compreender, né, o que de fato a sustentabilidade significa e para tomar as decisões de maneira coerente e consciente. Estamos na fase 2 de projeto. Esse projeto que eu mostrei para vocês, né, toda esse desenvolvimento e essas escolhas da madeira engenheirada, do painel, na verdade, fruto de um trabalho integrado
Bruno, Raíssa, a gente da arquitetura, então trocando ali muito para chegar, não, qual é a melhor solução aqui, acolá, para a gente poder viabilizar financeiramente e desenvolver um produto, de fato, sustentável ambientalmente também. Então, nessa fase de projeto, tem aí um escopo super variado da Sustentec, tem primeiro o plano diretor de sustentabilidade, que é um guia para todo o projeto. Ele é um plano que vai direcionar, né? Ele já está direcionando, enfim, não só a disciplina de arquitetura, mas todas as disciplinas envolvidas. E não só disciplinas, tem pontos e metas descritas no plano diretor de sustentabilidade que falam sobre, de fato, a operação, né, do condomínio a longo prazo. E na parte de projeto, estudos de energia e água, relatórios de verificação de projeto, relatórios de simulações termoenergéticas, o relatório de ACV, que é a análise de ciclo de vida, que assim, foi uma aula, uma escola aí dentro desse processo aí de parceria, de trabalho com o Bruno. Aprendi bastante, né, do que de fato, eu sabia o que era o conceito do ACV, mas nunca tinha participado do desenvolvimento, né, tendo que suprir a empresa de consultoria de sustentabilidade de informações para o desenvolvimento do ACV. E as fases 3 e 4, né, a execução e operação, estão pausadas, mas aqui bastante otimista de que a gente vai conseguir concluir toda essa proposta aí de 4 fases, porque de fato não adianta só, né, a gente garantir sustentabilidade na execução, a gente tem que garantir a sustentabilidade no longo prazo, e aí a gente precisa desse monitoramento. Bom, não sei se eu falei muito rápido ou falei muita coisa, passei do tempo, mas, de novo, só tá passando ótimo. a bola de novo para o Bruno e agradecendo aí a oportunidade. Obrigado, Natália. Bom, só para fechar aí, né, essa parte, né, que a Natália falou sobre a contratação, sobre o projeto, é muito legal ver que, né, um grupo de investidores, né, trabalham já inicialmente pensando que a sustentabilidade tem que ser uma premissa de projeto. E isso é interessante porque eles não visam uma certificação de sustentabilidade, né, do mercado aí que a gente conhece, né? Eles querem trabalhar na sustentabilidade por conta da região, por conta do que eles acreditam, por conta da visão que eles têm. E aí, por isso é tão interessante e tão importante o acompanhamento constante nosso, né, desenvolvimento de plano diretor de sustentabilidade, essas coisas, porque, de fato, assim, as certificações, elas ajudam a criar esse framework, né, e sem isso a gente precisa, de fato, trabalhar em mais contato com os projetistas, reuniões semanais, diversas, a Natália sabe. Então, é cansativo, mas é muito gratificante, eu tiro o chapéu para todo o time do projeto que está fazendo esse trabalho. Bom, só para encerrar o estudo de caso 2, eu vou trazer aqui a parte de análise de ciclo de vida do projeto, que é interessante olhar a parte da madeira engenheirada, como ela impacta positivamente na análise do ciclo de vida, no carbono incorporado, e não só incorporado, mas também o carbono operacional, e eu vou explicar um pouco isso. Mas o ACV, não sei se vocês sabem, mas ele é uma metodologia, né, que analisa a questão dos materiais atrelada à construção e à performance da edificação ao longo de sua vida útil. Ela é uma análise, de fato, de todo o ciclo de vida da edificação. Lá a gente usou um software, que é esse OneClick LCA, e ele trabalha usando declarações ambientais de produto, as DAPs, né, ou então uma base de dados direta do software, para você poder inserir materiais da construção lá e inserir dados para você poder analisar o impacto dessa construção ao longo de sua vida útil completa. Então, não só da construção, né, fabricação, construção dos materiais, transporte e execução no local, mas também a operação, né? Então, as manutenções necessárias desses equipamentos, desses materiais, quando que eles precisam ser trocados, se eles precisam ser trocados, né? O consumo energético da edificação, o consumo hídrico da edificação, isso tudo vai contribuindo no impacto dessa construção ao longo da sua vida. E eu trouxe aqui o exemplo da Casa Gravatá, que foi o exemplo da casa que a Natália trouxe, mostrando a diferença quando a gente comparou uma construção de baseline usando o sistema tradicional. Tá? Esse sistema foi passado exatamente pelo time de arquitetura, assim, o que a gente está acostumado, né, a fazer em alguns projetos, ou o que é o padrão que a gente vê, né, na construção civil no mercado atual. Então, a gente colocou lá
né, bloco de tijolo cerâmico, a gente colocou lajes em concreto, a gente usou de toda essa especificação e depois a gente pegou os dados, os volumes, os quantitativos de material que a gente tinha naquele projeto e a gente colocou os dois e simulou os dois para analisar o impacto. Outro ponto interessante é que as construções, né, elas passaram por esse processo de otimização energética, otimização hídrica, então isso também contribuiu para o impacto, para a redução do impacto ao longo do ciclo de vida da edificação. Então, só nessa casa, a gente tem uma redução de 112 toneladas aplicando a madeira engenheirada e considerando esses impactos ali que a gente falou da parte de operação. Né? Isso é equivalente a mais ou menos aí umas 5.450 árvores absorvendo CO2. Né? A gente tem isso, ou seria equivalente a 11.500 quilômetros de carro rodado, ou então a emissão média de 51 pessoas durante um ano. Né? Isso é basicamente o que a gente está economizando, só construindo, só alterando o material e incorporando a madeira e alguns outros materiais, mas assim, drasticamente a madeira, o maior player de puxar esse valor tão para baixo. Né? Só isso daqui é um gráfico rápido para mostrar a questão de potencial de aquecimento global, comparando o cenário baseline, que é o cenário da construção tradicional, com o cenário do projeto otimizado, utilizando os materiais, utilizando a madeira engenheirada. E o que é interessante é olhar para as barras da direita e ver a questão de estoque de CO2, né, em função da madeira. A gente falou, e a madeira ela cresce absorvendo, ela é um estoque de carbono, o estoque de CO2, olha quanto que a gente está falando, né, a diferença do projeto do baseline para o projeto otimizado. E olhando mais especificamente para os materiais, a gente olha aqui a questão de estrutura das escadas, do telhado, e a gente vê que a parte de estrutura, que a Natália trouxe aí muito bem, que é a parte da madeira em si, olha a diferença que a gente tem do baseline para o projeto otimizado em quilogramas de CO2 equivalentes. Isso daqui só para resumir, então, por que eu acredito tanto em madeira, porque é uma coisa que me apaixona. Né? As madeiras, elas, só resumindo tudo que a gente passou aqui, as madeiras elas absorvem, você pode replantar elas e elas estão sempre sendo renovadas e absorvendo cada vez mais CO2, né? A gente está replantando e aquelas árvores novas elas vêm e estão absorvendo mais. Você usa em construções que têm o carbono negativo, como a gente falou aqui, né, falando aqui de menos 19 toneladas de CO2, lá a gente viu como o impacto é menor, obviamente lá a gente não chegou no carbono negativo, mas eu tenho certeza que se a gente colocasse lá só madeira, a gente teria ali um carbono negativo, né, que isso não é possível porque a gente tem outros tipos de acabamentos e revestimentos. O CLT, ele permite a construção de muitos andares hoje em dia. A gente tem edificações chegando aí a extraordinários 12 pavimentos só em CLT, em glulam a gente tem extrapolando isso, né, muito mais, se reduz muito a parte de poluição, a parte de energia consumida nos materiais, e isso daí você ajuda ainda no processo de reflorestamento do globo. Né? Então, por que a madeira engenheirada ela não pode ser considerada um novo concreto no mercado? Só para fechar aqui, então, antes da gente abrir para as perguntas aí, que não sei, o Marcelo deve estar coletando, só para falar um pouco sobre o programa do curso, como a gente entra mais em detalhe em cada uma dessas partes, e inclui aí alguns pontos que até a Natália trouxe, aula 1, apresentação do curso, os tipos de construção em madeira, trazendo alguns exemplos, explicando mais o que é o CLT, o que é o glulam, o que é o LVL e tal. A parte do processo de fabricação, do plantio à obra, como é que esse processo ocorre, né? Então, o processo fabril, como que a gente trabalha de fato essa parte da engenharia ligada à madeira, os aspectos de sustentabilidade e impacto de CO2, que vai ser um módulo reduzido em função dessa aula aberta, mas que obviamente vai ser repetido porque tem pessoas que não tiveram aqui, mas essa aula ela vai ser atrelada junto com uma mesa redonda com especialistas, onde a gente vai de fato trazer pessoas do mercado para poder discutir. Foi nesse momento que a gente já conseguiu trazer, por exemplo, a Raíssa como projetista, e foi a oportunidade da Natália de conhecê-la e trazê-la para esse projeto. Né? Depois a gente entra na parte de transmitância térmica, acústica, aspectos técnicos da madeira na envoltória, então vai entender alguns conceitos e como a madeira se comporta, isso para ajudar a defender esse tipo de material num projeto. A pré-fabricação e modularização das construções em madeira, então falando de fato sobre como funciona essa pré-fabricação
e essa modularização, né, como que a madeira permite isso e quais são os benefícios. O mercado internacional e o potencial futuro da aplicação da madeira nas construções. Então, vou trazer alguns exemplos lá de fora, vou falar sobre como o futuro está sendo visto nesse mercado da madeira engenheirada, que eu acho que vai rebater diretamente aqui no nosso mercado também. E análise dos custos de uma construção de madeira engenheirada, que eu acho que é importante para a gente fechar essa parte da questão econômica. Como a Natália falou, atualmente no Brasil ainda é um pouco mais caro você construir em madeira engenheirada. Óbvio que existem outros interesses por trás que às vezes favorecem, mas a tendência é que esses preços cada vez mais se aproximem e que a madeira passe a ser mais competitiva no mercado. Bom, é isso. Com isso eu termino a aula. Agradeço a participação de todos e aguardamos aqui perguntas. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente está com... Quer dizer, vamos lá. Primeiro, elogiar, quer dizer, excelente aula. E Bruno, Natália, enfim, com certeza que correspondeu a todas as expectativas e muito mais. Quer dizer, como o nome próprio já diz, é uma aula aberta e oferecida por um curso. Então, é um tema muito extenso, né, muito rico, e que realmente precisa de um curso para ele ser coberto. Eu acho que o que procurou se passar aqui hoje, obviamente, são alguns aspectos específicos, é uma visão rápida, quer dizer, um resumo do que pode ser falado num curso, mas, ao mesmo tempo, passando uma ideia e que todos aqui, com certeza, tenham saído com conhecimento. E o que eu vou fazer aqui, eu tenho algumas perguntas, eu vou, pela hora, pelo tempo que a gente está mais ou menos já estourado, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês algumas perguntas de forma resumida. Eu captei aqui as perguntas que todas as perguntas foram direcionadas diretamente, foram dirigidas diretamente a mim, que eu tinha ali comentado, e aí vocês fiquem à vontade, mas de repente a gente faz umas respostas bem resumidas para a gente poder atender aqui a todas. A primeira é um pouco da questão relacionada à questão de incêndio. Quer dizer, enfim, como é que é o incêndio, quer dizer, como é que se previne e como é que países que, obviamente, estão utilizando a madeira como material de construção reagem a essa possível desconfiança em relação ao uso da madeira? Isso é uma pergunta que sempre vem com relação à madeira. No curso veio muito, né? Inclusive, em um dos módulos eu trago isso em mais detalhes, como você consegue, de fato, combater não só o fogo, mas combater esses argumentos contrários à aplicação da madeira engenheirada com técnicas que você tem, né? Desde revestimento até a técnica de você ultrapassar um pouco a dimensão inicial daquele seu perfil, porque a madeira, diferente de outros materiais que entram em colapso imediato, a madeira ela tem um comportamento muito fácil de você prever, né? Então, ela tem uma queima por hora de uma determinada quantidade de milímetros. Agora, de cabeça, eu esqueci quantos milímetros são, mas você sabe que a madeira, a cada hora, ela vai queimar tantos milímetros. Então, se você projeta uma seção um pouco maior daquele seu perfil, você já consegue permitir, né, a toda a parte de escape, né, das pessoas, de fato, saírem da edificação, que é o mais importante numa proteção contra incêndio. Você tem que garantir seu edifício por X tempo, né? E isso lá fora é muito debatido. Nesse projeto que a gente trabalhou lá, né, em Berlim, isso era uma questão muito, muito importante. Muitos falavam assim, pô, mas você vai colocar um edifício inflamável em cima de um edifício existente? É isso mesmo que você vai fazer? Então, assim, foi um trabalho árduo de convencimento, mas existem, sim, ferramentas que permitem hoje considerar a madeira um material muito seguro na questão de incêndio. Tá? Perfeito. Qual a comparação em termos de custo de metro quadrado entre a madeira e sistemas tradicionais? Olha, lá fora a gente fala de em torno de 10%. Tá? Aqui eu tenho que olhar direitinho o material do curso, mas a gente sabe que vai extrapolar uns 15% pelo menos, comparado com uma construção. A gente tem que comparar
construção de qualidade com construção de qualidade. Não adianta a gente pegar e falar da construção artesanal brasileira e querer comparar com uma construção que é altamente industrializada, altamente precisa, que vai gerar uma obra de extrema qualidade. Então, a gente tem que comparar, de fato, o metro quadrado de uma construção de alta qualidade, e aí eu, né, até direciono aqui a Natália. A Natália está acostumada a fazer projetos de arquitetura que são de extrema qualidade na MPG. Então, é comparar esse metro quadrado dessa construção com o uso da madeira engenheirada. E aí eu acredito que a gente esteja falando aí mais ou menos nessa margem, tá? De 10% a 20%. Perfeito. Natália, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, complementando, na verdade, vai ser a nossa primeira... A gente já executou projetos em madeira, mas não em madeira engenheirada, então está sendo até a nossa primeira experiência, e a gente está nesse exato momento na parte de orçamento, e aí a gente vai começar a ter um pouquinho dessa noção, justamente isso, comparando projetos com o mesmo nível de qualidade, né, nível de exigência de projeto, mas utilizando materiais diferentes. Perfeito. Só um segundo que entrou aqui uma mensagem. Há incentivos, quer dizer, há exemplos de países e que tipo de incentivos há para o uso da madeira? Aquilo que eu falei, né? Lá fora você tem, dependendo da sua construção, dependendo do impacto, dependendo da eficiência da sua construção, você tem incentivos de juros mais baixos. Então, para promover exatamente toda essa parte, né? Na Alemanha isso acontece muito, toda essa parte de aquecimento global, como combater isso, o governo de fato financia a juros muito baixos projetos que promovam uma melhor eficiência, um menor impacto no meio ambiente. Então, isso existe lá fora, sim, e como eu falei, né, do projeto lá, a decisão pela madeira veio também em função do que eles conseguiam de investimento. O banco que acabou financiando o projeto, ele queria que aquele projeto também fosse madeira engenheirada. Perfeito. A madeira que a gente está utilizando aqui no Brasil, que a gente começa a utilizar, ela já é produzida no Brasil? Sim, sim. Pinos e eucalipto que a gente trabalha aqui, produzida aqui, né? Inclusive, em alguns casos, por exemplo, lá no projeto do Vila Carnaúba, a gente está tentando trabalhar num sistema com o uso de uma madeira que seja local, para a gente reduzir o impacto do transporte dessas peças, né, dessa madeira engenheirada, da fábrica até o ponto onde ela vai ser instalada, ou então da extração até o ponto onde ela vai ser fabricada. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, esse é o intuito. Perfeito. Há restrições do uso de madeira engenheirada para algum tipo ou programa de projeto? Isso a gente também trabalha muito na aula, né? Como que você tem que pensar na madeira engenheirada. Ela não, eu diria que ela vai limitar a você fazer um arranha-céu hoje em dia. Então, se você quer fazer um arranha-céu, talvez a madeira não passe a ser viável, porque você vai ter que aumentar muito seus perfis, né, de glulam, mas hoje em dia a gente já tem edificações com mais de 120 metros de altura que são em madeira engenheirada. Mas eu garanto que foi uma edificação que teve um custo um pouco mais elevado. Né? Então, tem tipologias que facilitam mais, você tem que pensar nela como um material com pré-fabricação. Né? Então, cada um dos sistemas construtivos que a gente falar, cada um dos componentes que a gente trata, eles são ideais para um tipo diferente de tipologia. Né? Então, você tem sistemas que são ideais para tipologias de maior porte, você tem sistemas que são ideais para tipologias de menor porte, né, de baixo gabarito. Então, por exemplo, que talvez tenha uma questão de custo que seja favorável, como o sistema de wood frame, por exemplo. Né? Então, isso varia muito de tipologia e qual componente você pode usar. A madeira engenheirada ela não pode ser entendida como um material só. Né? Ela, na verdade, é uma tecnologia atrelada à madeira para se gerar diversos componentes. E esses componentes eles são adaptáveis a diferentes tipologias. Perfeito, só um segundinho. A pergunta é sobre o uso de madeira engenheirada em associação a técnicas de construção com terra, como, por exemplo, adobe. Se você poderia falar um pouquinho sobre. Deixa até a Natália responder isso. A gente está, uma das, se não me engano, são 2 tipologias de casa, daquele cardápio de 23 casas que a gente desenvolveu, que a ideia é trabalhar com um sistema de terra estabilizada, que é o
a taipa de pilão, né? Então, a ideia é justamente fazer essa dobradinha entre... Obrigada, Bruno. Aí que está pequenininho aqui na minha tela. Acho que é essa daqui, né? Isso. É essa e a caju. A caju está aqui em cima, exatamente nessa mesma coluna, a primeira. Nessa aqui, né? Exato. As paredes, né, a taipa de pilão, terra estabilizada, são autoportantes, mas a gente tem toda a estruturação do telhado e pergolados sendo trabalhados em madeira engenheirada. Então, aí a junção de dois sistemas construtivos sustentáveis, da madeira a gente falou bastante aqui, e a terra, gente, é um material que, dependendo da quantidade de cimento, que às vezes é necessário acrescentar por questões de resistência e tudo mais, mas até uma porcentagem, ele não afeta a característica de 100% de reciclabilidade, consegui falar isso certo, da taipa de pilão, ou seja, uma parede, obviamente, tratada, com os selantes devidos. Se num dia, né, essa casa for demolida, ela pode voltar a ser a matéria-prima original, 100% original. Então, sim, é possível trabalhar e estamos aí com esse desafio em 2 casas. Perfeito. E uma última pergunta, na verdade, Paco, é a tua segunda pergunta. Eu vou falar aqui, mas se tiver algum erro, você me corrige. Poderiam falar, ele pede se vocês poderiam falar mais sobre as diferenças estruturais e de resistência, as intempéries e impermeabilidade em relação às madeiras não engenheiradas equivalentes. A madeira, quando ela é engenheirada, diferente de uma madeira roliça, por exemplo, né, como um eucalipto roliço, né, você trabalhar isso na obra, a madeira ela é trabalhada para suas diferentes aplicações. Então, por exemplo, na madeira, na MLC, na glula, quando ela é colada, as ripas, elas são invertidas. O propósito de fazer isso é que as fibras elas se compensem mesmo no sentido longitudinal da peça, para que você tenha mais resistência. Além disso, é provado que a própria cola ela ajuda a criar mais resistência. Então, a madeira, ela, quando você trabalha com perfil engenheirado, você consegue, com menor, né, diâmetro, menor seção, você consegue atingir mais vãos, sim. A mesma coisa acontece para os painéis. Os painéis, eles são feitos cruzados, o CLT ele é feito cruzado exatamente para que essas fibras tracionem em diferentes sentidos. Essa madeira, talvez, né, se a gente for pensar, ela nunca vai conseguir ser tão resistente quanto um concreto. Mas eu te garanto que se você fizer aberturas dentro de uma estrutura de concreto, da mesma forma que na madeira você consegue ter as aberturas das suas esquadrias, o painel de madeira vai ser muito mais resistente que aquele painel de concreto com aquelas furações. Só um segundo aqui, que tem uma última pergunta. Pessoal, vamos fechar agora com essa pergunta. Se alguém tiver mais umazinha aí, passa que a gente tenta fazer aqui. Na verdade, o Paco até comentou que, na verdade, acabou ficando como um apelido dele, ele está inscrito com o nome dele. Paco, se você quiser, só muda ali teu nome, mas qualquer coisa você fala com a gente depois, a gente, obviamente, você recebe aí o certificado. Ele pergunta também se poderiam falar do uso da madeira engenheirada associada ao bambu. Assim, infelizmente eu não tive oportunidade de trabalhar até hoje num projeto em bambu, né? Já tive alguns cursos sobre isso. Existe sim a técnica que está sendo desenvolvida, que é o bambu engenheirado, onde você trabalha de fato, né, com a execução de sistemas construtivos a partir do bambu, para você não ter que usar a peça como se fosse a madeira roliça, né, madeira engenheirada, e você, né, a tora roliça, a tora engenheirada, e você trabalha com o bambu engenheirado. Isso é uma técnica bem recente até, mas que eu não tenho especialidade para falar sobre, assim, desculpa. É totalmente possível, não vejo por que a associação numa construção que seja bambu e madeira engenheirada, mas você tem que entender quais são os benefícios que você busca em cada componente, né? Porque o bambu a gente sabe que tem uma resistência estrutural excelente também,
uma altíssima disponibilidade, o bambu cresce feito mato, né? Então, assim, é o que você busca ali, né? O bambu talvez você vai ter menos precisão, mas se você trabalhar com a parte do bambu engerado, você cai nessa precisão de novo, mas é uma tecnologia ainda muito nova. Então, realmente assim, um assunto que eu não consigo descrever muito, não consigo falar muito sobre. Não sei se, Natália, você tem mais alguma observação. Eu ia mencionar que até a própria referência do arquiteto que você trouxe no início, o Pablo van der Lund, né? Acho que é assim que pronuncia. Se eu não me engano, ele tem um livro todo sobre bambu engenheirado. Eu vi uma vez um TED Talk dele, foi quando eu comecei realmente a explorar um pouquinho essa história do bambu engenheirado. Também não fui muito a fundo, não tenho aqui propriedade para falar do assunto, mas foi a primeira vez que eu vi o fato do bambu ser tratado ali, né, de maneira engenheirada, tirando esse aspecto natural, roliço, como a gente, né, vê mais, como é mais comum. Então, acho que pode ser uma boa referência aí de estudo para quem está interessado nesse tema. Perfeito. Bom, pessoal, aqui não só pela hora, mas também, enfim, a gente está aqui encerrando. Eu queria pedir para vocês, Bruno, fique à vontade, Natália, se você quiser começar, depois o Bruno faz uma palavra final e a gente conclui aqui a nossa aula aberta. Tá ótimo. De novo, agradecendo aqui a participação de todo mundo que ficou aqui até essa hora com a gente e agradecendo muito o convite, né, do Bruno e do Marcelo. Realmente, gente, compartilhar aqui esse espaço com vocês é uma honra para mim. Muito obrigada pela oportunidade. E deixar um recado aqui para o pessoal, gente, assim, até quando o Bruno estava mostrando o último slide sobre a análise do ciclo de vida. Gente, assim, ali, naqueles momentos, assim, no dia a dia, né, corrido de projeto e tal, quando eu recebi aquele material do Bruno e vi o quanto que a gente estava conseguindo reduzir, vai além do, poxa, cumprimos aqui uma meta profissional porque o cliente quer um empreendimento sustentável. Bate diretamente nessa questão da responsabilidade socioambiental que a gente tem. Acho que todos nós, como seres humanos, a gente impacta o tempo todo, né, a natureza, o planeta que a gente vive, mas a gente que está aí trabalhando à frente no mercado de construção civil, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E aí, quando a gente vê que realmente a gente tem um potencial, assim, uma capacidade muito grande de reduzir os impactos nas escolhas, nos projetos, estudando, trazendo especialistas para o jogo, e de fato a gente consegue fazer a diferença. Então, bateu ali, muito orgulho mesmo. Obrigada aí, Bruno, por essa dobradinha profissional que a gente está travando, e é isso, acho que é para tocar aí todo mundo de que tem que ser além, né, de uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade pessoal, individual aí de cada um, e somos capazes, né, nas nossas áreas de atuação de fazer acontecer aí todos esses dados que o IPCC planilha e coloca nas publicações, são factíveis, são mensuráveis, são factíveis. Obrigada, gente. Obrigado, Natália. É difícil falar depois da Natália, que a Natália fala de um jeito tão apaixonado, né, de sustentabilidade, assim, que aí fica difícil até competir. Mas eu só queria agradecer a participação aí de todos. Obrigado pelas perguntas. A gente fica aqui à disposição para qualquer outra dúvida que vocês tenham também. Tá? Deixei meu e-mail, a Natália também deixou o e-mail dela. Fique à vontade para entrar em contato. Espero poder voltar a vê-los, alguns de vocês, no curso, que começa no final desse mês, e vamos lá, gente, buscar e aplicar a madeira engenheirada nos projetos. Eu acredito muito que com isso a gente consegue contribuir muito. Obrigado, Natália, muito obrigado pela excelente participação, por tudo que você falou, pela forma como você trouxe. Muito obrigado aí, Marcelo e time da PUC aí pela oportunidade. A gente que agradece, enfim, aqui então a gente está encerrando essa palestra, essa aula aberta, na verdade, que é do curso, né, Construções em Madeira Engenheirada. Aí no chat vocês podem obter mais informações e qualquer dúvida podem nos procurar. E é isso. Com isso, então, a gente encerra mais essa aula aberta e
com votos aí de boa noite a todos, e fica mais uma vez aí feito o convite para que vocês participem. Semana que vem tem mais aulas abertas, e a gente está, enfim, na disseminação do conhecimento desse tema tão importante que é a sustentabilidade na construção. Obrigado aí.